Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Prazer receber no meu canal o presidente nacional do Partido Social Democrata, Gilberto Kassab. Todo mundo conhece Gilberto Kassab, prefeito. Por ser prefeito de São Paulo é uma das maiores honras, acho que de qualquer político no Brasil. Todas as funções públicas que ele já exerceu no Congresso Nacional, como ministro, secretário de Estado, etc, etc, etc. Né? Então, agradeço muito Gilberto Kassab ter aceito o meu convite. E a primeira questão já é direta, assim, já que nós somos o país do futebol, ou fomos, não sei se somos ainda. Geraldo Alckmin vai se filiar ao PSD e ser candidato a vice-presidente de Lula? E muito obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado, Vila. É uma alegria muito grande, mais uma vez, estar conversando com você e todos aqueles que nos acompanham. Parabéns pela audiência. É impressionante o seu prestígio e a audiência crescente desse seu programa, dessas suas entrevistas. Eu posso lhe afirmar que não, o Geraldo Alckmin não vai se filiar ao PSD por incompatibilidade de projetos, não é? O PSD terá uma candidatura própria nas eleições desse ano para presidente da República, no primeiro turno, e o Geraldo Alckmin abraçou o projeto do PT, o projeto da candidatura Lula no primeiro turno. Essa é a razão de eu poder afirmar com toda a serenidade que ele não irá se filiar ao PSD. O senhor ficou decepcionado com isso? Eu pergunto para o senhor pelo seguinte, que lá atrás, no ano passado, dava a entender, ao menos um observador da cena política, que é o meu papel, que tudo dava a entender que o Geraldo Alckmin se filiaria ao PSD e seria candidato ao governo do Estado. Era o que eu imaginava acompanhando as articulações. E dava a entender, não sei se eu estou errado, que o senhor poderia até compartilhar, eu acho, disso, porque Geraldo Alckmin é quem mais governou São Paulo ao longo da história. Poxa vida, isso é muito, né? Muita coisa. E era um candidato até então, a campanha nem começou agora, quanto mais em 21, era um candidato que parecia muito sólido, muito forte e quase que um favorito. O senhor ficou decepcionado, né, por ele não ter se filiado ao PSD? Não, o Geraldo Alckmin nos procurou há uns 10 meses atrás, dizendo que era candidato a governador e que ele gostaria de contar com o PSD e queria sair do PSDB e, eventualmente, até consultou-nos se poderia ser bem aceito no PSD. Em relação ao seu apoio, nós demos o apoio, o partido se reuniu. Depois, em relação à filiação, também abrimos as portas dos partidos para ele, caso ele quisesse. Quando chegou novembro, que ele nos procurou, dizendo: não sou mais candidato a governador, a partir desse momento, abraço o projeto do PT e abraço o projeto do Lula. Então, nos liberou e, como a gente continua na tese, por coerência, na candidatura própria, na tese da candidatura própria, fomos para outra área, não é? A área da pesquisa, de identificar o melhor nome dentro do partido, e hoje nós estamos praticamente aí sedimentando a candidatura, ou a pré-candidatura no momento, do Felício, atual prefeito de São José dos Campos, que será o nosso candidato a governador nessas eleições. Portanto, é página virada essa questão de São Paulo, o ex-governador Geraldo Alckmin tem direito de escolher o seu caminho, não é? E o PSD vai continuar com a mesma posição, candidatura própria a governador, e muito possivelmente será o prefeito Felício de São José dos Campos. E na esfera nacional, eu pergunto ao senhor, Rodrigo Pacheco era uma espécie de pré-pré, vamos chamar assim, candidato, ao menos é o que circulava, e mesmo o senhor, salvo engano, tenha dito mesmo, que é de candidato do PSD à presidência da República. A impressão que dá que isso acabou, se eu estiver errado, claro, o senhor me corrija, e acabou não entusiasmando, acho que ele próprio, que em certo momento ele subiu do noticiário ali em janeiro e tal. Não sei se por habilidade mineira, afinal é um mineiro, ou porque ele sentiu que
teria dificuldade de decolar. As pesquisas mostram isso. Então, duas questões que eu coloco ao senhor. Primeiro, Rodrigo Pacheco ainda é um pré-candidato do PSD? Segundo, o senhor procurou o governador Eduardo Leite, como falam também, para sair, nesse caso, do PSDB e ser candidato a presidente pelo PSD? Bom, a pré-candidatura do Rodrigo Pacheco, ela ainda não existe. O que existe, oficialmente, é um convite do PSD, definido por todas as suas lideranças do Encontro Nacional, por aclamação, para que ele seja o nosso candidato à presidência da República. Nós o apoiamos como candidato e ele se elegeu presidente do Senado. Depois de algum tempo, formulamos um convite para ele se filiar ao PSD, porque estamos querendo fazer um partido de bons quadros. Ele é um excelente quadro, uma pessoa com extraordinária formação, muito jovem, se tornou um dos melhores advogados do Brasil, e depois abraçou a vida pública, e em 7 anos, Vila, teve uma ascensão meteórica. Em 7 anos, ele se elege deputado federal por Minas Gerais, dentro da Câmara dos Deputados, se torna presidente da principal comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Por conta da sua excelente atuação na Câmara dos Deputados, se credencia para ser candidato a senador pelo estado de Minas Gerais, eleição majoritária, se elege senador o mais votado do estado, chegando no Senado pelo seu perfil conciliador, pela liderança que foi adquirindo, se elege presidente do Senado, hoje é presidente do Congresso Nacional, chefe de poder. Então, ele tem todas as premissas para ser um bom candidato a presidente da República, porque é do ramo, mostrou em pouco tempo, sabe pegar votos, se elegeu federal, senador, sabe se articular, dialogar. Você sabe o que significa conseguir ser presidente do Senado? Depois de décadas de um grupo que estava à frente, né, do Senado, e com habilidade, sem grandes brigas. Então, é do ramo, boa formação, será um extraordinário presidente da República. No momento que ele se filia ao partido, nesse encontro nacional, onde ele está presente, ele, com clareza, até porque tínhamos combinado isso, se houvesse mesmo o convite, porque eu não sou dono do partido, sou apenas o presidente, mas aquele foi um encontro nacional, com todos os líderes parlamentares, presidentes, diretórios regionais. Ele, com muita clareza, diz, olha, eu não lembro bem as palavras, mas fico honrado, emocionado, e vamos avaliar para em breve discutir. Esse breve, nós definimos, e é correto que seja assim, é final de março, a posição pessoal dele. E, caso ele defina, será o nosso candidato. Diferente dos outros candidatos, à exceção do Lula pelo PT, o Ciro Gomes precisa se mexer porque ele está sendo questionado no seu partido. A bancada já questiona a sua candidatura. O João Dória no PSDB, basta ver, diariamente, não é? Sendo questionado. O Moro, outro dia eu vi até a Renata Abreu, presidente do partido do Moro, dizer que é uma boa ideia ele ir para o União Brasil. Imagina só, presidente do candidato falando, não, se ele quiser para o União Brasil, é uma boa ideia. Lá tem tempo de televisão. Então, até não tem candidatura sólida. A do Rodrigo, que não é ainda uma pré-candidatura, não precisa de pirotecnia, ele já tem o Partido Unido com ele, não é? Um partido que sabe que a candidatura própria nos une. Um partido sabe que a candidatura própria faz com que a gente continue tendo o respeito que a gente tem tido da sociedade, da opinião pública, porque é um partido que está sendo coerente. Desde o início falávamos, íamos trazer bons quadros para o partido, íamos trabalhar para acabar essa vergonha que é coligação no Brasil, acabamos com a coligação na proporcional, vamos trabalhar para acabar com a coligação na majoritária. Então, está muito tranquila a situação do Rodrigo, ele não precisa se mexer, até espanta que alguns estados ele tenha 2%, outros tenha 1%, na média nacional, em várias pesquisas, 1%, porque ele não está se mexendo, ele não se apresenta, ele não é pré-candidato ainda, mas ele é a opção. O partido não tem plano, né? Hoje o jornal, se não me engano, Valor Econômico, fala Artung se filia, e vai se filiar, se Deus quiser, tivemos uma excelente reunião, Paulo Artung se filia e passa a ser o plano C do PSD. Não, o partido não tem nem plano B, nem plano C. O partido tem só o plano A, que foi o único convite que fez. Agora, é evidente que se o Rodrigo chega num determinado momento e fala que a sua decisão é não, até porque ele, se falar não, ele vai ter os seus motivos, eu espero que fale sim, nós vamos procurar uma alternativa. E daí me perguntam, mas o PSD do Rio Grande do Sul, que é parceiro do Eduardo Leite, está trabalhando para que o Eduardo seja uma opção.
Eu respondo, eu tenho certeza que as principais lideranças do partido também pensam assim, excelente, tenho certeza que será acolhido, caso ele tenha essa pretensão de ser candidato a presidente, o PSD, se o Rodrigo Pacheco não quiser ser o candidato, não tenho dúvida nenhuma que o Eduardo Leite será muito bem acolhido e será nosso candidato a presidente. Tem o perfil que é adequado e compatível por tudo aquilo que a gente tem sinalizado para a opinião pública em relação às nossas posições e propostas. Se o Eduardo Leite quiser, então pode ser o Paulo Artung? Pode ser, eu tenho certeza que o Paulo Artung também pode ser, será muito bem acolhido. Eu acho que isso, ô Vila, é uma grande vantagem que o PSD tem. Qual é o partido que tem unidade, harmonia, para que onde são respeitadas as posições? A Bahia, o nosso Otto Alencar, que é uma das maiores lideranças que o partido tem, que o país tem uma sólida aliança com o PT lá, é evidente que ele torce para uma aliança com o PT no plano nacional. A mesma coisa no Mitidieri, Sergipe, o Omar Aziz. O Ratinho tem uma posição contrária, outros diretórios, e todos juntos defendendo uma candidatura própria. Qual o partido que tem essa unidade, que tem essa harmonia? Nenhum. Então, é um momento muito feliz que vive o PSD. Eu espero que a gente continue nessa jornada aí dos próximos anos, continuando aí com essa harmonia, que ela é muito positiva. Deixa eu aproveitar e perguntar para o senhor. Nos encontros que o senhor teve com o Lula, não sei se eu estou usando o plural de forma excessiva, se foi um encontro só ou não, o Lula, pré-candidato, todo mundo sabe, a gente fala pré porque é uma exigência legal, mas é o candidato do PT à presidência da República, ele convidou o PSDB para apoiá-lo no primeiro turno? PSD, né? Perdão, PSD, perdão. Uhum. Não, ele sabe. Primeiro, o meu diálogo, e o diálogo em política é a principal ferramenta para a construção de pontes, de projetos. Então, eu fico triste de ver algumas pessoas criticarem o diálogo. Só falta felizmente, com muito orgulho, represento hoje um partido importante no país. Um partido com bastante peso e que vai aumentar. E o PT também, com os seus problemas e com as suas virtudes. Muitos problemas, não é? Todos nós sabemos, mas representa muito. Tanto é que o seu candidato ou pré-candidato está na frente das pesquisas. Então, me espanta que algumas pessoas entendam que não deve haver esse diálogo com alguém que pode ser presidente da República. Eu torço que não, porque eu torço que o meu candidato ganhe, o candidato do meu partido. E essas conversas com o presidente Lula eu tenho desde 86, quando ele foi deputado constituinte. Eu o conheci naquela época, então de tempos em tempos a gente conversa. Nos aproximamos mais quando eu era prefeito de São Paulo e ele presidente da República, aí as conversas eram mais frequentes, as visitas dele institucionais a São Paulo, as minhas em Brasília. Ele sempre foi muito bem recebido por mim em São Paulo, eu sempre fui muito bem recebido por ele em Brasília, e não pararam mais essas conversas. Nessas últimas agora, é evidente que o tema são eleições, o principal tema, não é? Falamos de tudo. Agora, na última segunda-feira, a convite dele, eu tive tomando um café, ele estava lá na sede do partido, em São Paulo, e conversamos de tudo, conjuntura política, econômica, evidente que ele falou da situação dele, vendeu o peixe dele, é evidente, o candidato que não vende seu peixe não é candidato, mas ele tem plena consciência, muita clareza, que o PSD terá um candidato no primeiro turno e, portanto, ele aborda com muito cuidado essas questões, porque ele sabe que existe sempre a hipótese de a gente não ir para o segundo turno. Eu jamais falaria com ele em apoio no segundo turno, porque senão eu estaria já admitindo que o candidato nosso não vai para o segundo turno. Aí, politicamente, seria uma frase ou um entendimento muito infeliz. O PSD vai fazer federação com algum outro partido? Não. O PSD é contra as federações, ele acha que a federação é uma coligação de longo prazo, nós somos contra coligações, mas a lei permite, então, que sejam feitas, mas não fará com ninguém. Fomos procurados por vários partidos e deixamos claro que não tínhamos nenhum interesse. E eu acho, sinceramente, Vila, inclusive, que poucas federações surgirão, porque é muito difícil. Ajusta aqui, desajusta colar, não é? Num estado está tudo certo, mas aí no outro estado desarrumou, aí no plano nacional tem que condicionar, e depois tem as eleições municipais.
o partido grande não pode deixar de abrir, não pode abrir mão de ser o condutor ele vai ser engolido, mas daí o partido pequeno pode ser esmagado pelo grande. Tanto é que nós estamos observando pela mídia, não é, que os conflitos são muito grandes. Acho muito difícil ser alguma federação. Como é que o senhor avalia, depois de 3 anos, já estamos entrando 3 anos e 2 meses, o governo Jair Bolsonaro? É um governo que teve um azar, como todos os governos, que foi essa pandemia. Então, os governos que se posicionaram bem na pandemia, eles estão com uma avaliação razoável. Haja vista os próprios prefeitos nas eleições municipais, onde diversos prefeitos foram muito bem e foram reconduzidos, foram reeleitos. E esse governo, por mais que tenha dado os recursos, mas as manifestações, a ação do governo tem a cara do presidente. E o presidente, nas suas manifestações, foi muito infeliz. Foi muito infeliz. Ele, desde não incentivar o uso de máscara, criticar a vacina, não comprar as vacinas da Pfizer, que todos sabem, ela colocou à disposição do Brasil, em primeiro lugar, por conta da nossa rede SUS, que seria mais fácil mostrar para o mundo a sua eficiência, e naquele momento os próprios americanos já estavam tomando, já tinha todas as manifestações legais e os certificados, né, de atestar, os atestados. Então, ele errou muito na vacina, e ao errar tanto assim, ele perdeu muita popularidade. Associado a essa questão da vacina, as manifestações, a presença dele em aglomerações, nós temos a economia numa situação muito ruim, né? Nós temos uma inflação alta, e mais alta ainda na classe D e E, o que penaliza muito a classe D e E, né? Porque é justamente na comida, né? No combustível, né? Que são os principais gastos da classe D e E. E isso contribui para a sua péssima avaliação e, muito possivelmente, para o impedimento da sua reeleição. Acho muito difícil a sua reeleição. Falei de uma maneira geral, não é? Mas na economia e na pandemia que nós temos os grandes problemas desse governo, mas hoje economia é tudo para as pessoas, não é? A questão do emprego, do salário, e pandemia é tudo. Eu mesmo, Vila, com 3 vacinas, acabo de deixar um hospital, fiquei 8 dias internado, com os pulmões sendo atingidos em 30% os dois, e um presidente que menospreza isso, né? Onde 70 milhões de pessoas perderam uma pessoa querida, ou familiar, ou vizinho, ou colega de trabalho, ou amigo de infância, 70 milhões, essa é a conta. E quando as pessoas veem o presidente menosprezar uma doença que matou seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu filho, seu sobrinho, seu colega de trabalho, elas perdem o respeito por ele. Uma última questão, perguntar para o senhor. O PSD vai ter candidato, portanto, ao governo de São Paulo, como o senhor disse, à presidência da República. No caso de São Paulo, o PSD vai ter candidato ao Senado? Então, nós definimos agora, né, a candidatura, a pré-candidatura bem encaminhada do prefeito Felício, de São José dos Campos. Definida essa questão, vamos agora iniciar os debates e as discussões para a escolha do candidato a vice e ao Senado. Por conta dessa mudança de postura do Geraldo Alckmin, né, que deixa do nosso lado o projeto do PT, nós estamos agora correndo atrás do tempo, né? Mas, felizmente, estamos conseguindo, teremos um bom candidato. O Felício é um dos melhores prefeitos do país, a sua nota de avaliação é uma das maiores do país. São José dos Campos é um exemplo de cidade. E vamos agora discutir, sim, a questão do senador e do vice-governador. Não temos ainda a definição. Bem, eu queria agradecer muito a gentileza do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Muito obrigado por ter concedido mais essa entrevista no meu canal. Desejo boa sorte ao partido. Sei que março vai ser o mês, acho que mais agitado da política recente brasileira, com a janela partidária. Desejo boa sorte ao senhor e ao PSD. Muito obrigado. Obrigado, Vila. Parabéns a você por tudo aí, pelo seu trabalho. E meu abraço a todos aqueles que nos acompanham e acompanham o Vila.